Irmãos, amém. Jesus é maravilhoso, né? Vamos nos colocar em pé nessa noite, fazermos juntos uma oração. Vou convidar o evangelista Pedro Falso, tenha bondade, venha fazer essa oração conosco. Depois o Beck me auxilia e vamos entoar o hino da nossa harpa cristã. Paz, Senhor, irmãos. Oremos. Soberano Deus, Pai, que está nos céus, que agora, Senhor, está presente no nosso mundo. Antes mesmo de nós chegarmos a este lugar, o Senhor já fazia presente, ó Pai, através do Teu Santo Espírito. Deus, que as nossas mentes estejam abertas uma vez mais, Senhor, para recebermos uma porção, Senhor, dobrada ao menos da Tua palavra, do Teu ensino. Usa, Senhor, poderosamente, como tem usado todos os palestrantes, ó Deus, e professores que passaram por esta tribuna, com poder, com autoridade, e que nós sejamos, ó Deus, tocados e movidos pelo poder da Tua palavra. Transforma-nos, ó Deus, segundo a Tua vontade, ó Pai, e capacita-nos, ó Deus, para essa grande obra. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Entoando juntos o hino 485, assim é a nossa caminhada, a nossa alegria, né? Rumo ao céu, alegre e satisfeito. Vamos adorar a Jesus juntos. Estou andando para o céu, onde os santos já estão, estou alegre e satisfeito. Minha pátria esse ano pode aumentar minha alegria, ali será. Oh, glória, aleluia, meu desejo está no céu, estou alegre e satisfeito. Oh, glória, aleluia, meu desejo está no céu, que alegria ali será. Estou andando para o céu, onde as ruas de ouro santo estão na alegria e satisfeito. Venho ali feliz dançando, meu Jesus vai estar, que alegria ali será. Bem forte agora. Oh, glória, aleluia, Como mesmo, no céu estou dia, junto contigo. Oh, glória, aleluia, meu desejo está no céu, e alegria ali será. Estou andando para o céu, onde reina doce e paz, estou alegre e satisfeito. Todo santo liberar, todo crente ali terá, minha alegria ali será. Oh, glória, aleluia, meu desejo está no céu, estou alegre e satisfeito. Oh, glória, aleluia, meu desejo está no céu, e alegria ali será. Estou andando para o céu, para ver o Salvador, estou alegre e satisfeito. Cantarei o seu louvor, pois minha alma alegre está, que alegria ali será. Oh, glória, aleluia, meu desejo estou alegre e satisfeito. Oh, glória, aleluia, meu desejo está no céu, e alegria ali será. Você que tem, pode dizer um amém. Dar um glória, alguma coisa bonita para Jesus. Aleluia. Cristologia é a matéria de hoje. Antes da aula iniciar, nossos pastores estão chegando. Colocamos-nos em pé. O Beck
juntamente da igreja, um louvor congregacional. Estejamos em pé, amados irmãos, um louvor congregacional. Na sequência, pastor Paulo Vicente apresentando o palestrante nesta noite, com muita alegria, para mais uma aula da nossa EBO. Adoramos a Jesus, portanto, juntos, unidos, pois Ele é digno de honra, glória e louvor. Para acertar as apostilas no dia de hoje. Isso, Pai. É por isso que estamos aqui, Jesus. Nesta noite, Senhor, onde a nossa matéria do dia, estudaremos a divindade e a humanidade do Teu Filho. Recebe, portanto, agora o nosso louvor, Pai. Neste dia de estudo bíblico, esse louvor é o nosso culto. Aleluia. Exalte a Jesus, meu Deus. Profundo da sua alma. Não perca seu tempo na presença dele. Exalte ele. Exalte ele. Aleluia. Glória, glória, glória. Aleluia. Glória a Deus. Sim, meu Deus. Glória a Deus. Aí, pastor. Glória a Deus. Amados, nós só vamos apresentar o professor, os irmãos estejam assentados por bondade. Ele está bem recomendado, né, pelo pastor Sérgio, o pastor presidente do campo ali de Fazenda Rio Grande. Depois o nosso pastor vai estar dando um visto na sua carta de recomendação. Está o pastor Isaías, por bondade, esteja em pé. Graças a Deus ele aceitou o nosso convite, está conosco hoje para trazer a sua contribuição e cooperar conosco no ensinamento da palavra. Os irmãos querem saudá-lo com bem-vindo? Amém. Para ensaio ficou bom, né? Mas pode melhorar. Vamos lá? Sois bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Está linda a plenária hoje, viu? Que bênção. Deus abençoe. Nós já vamos passar o microfone ao senhor e já é contigo que o tempo é precioso. A todos com a paz do Senhor. Amém. É uma alegria estar aqui pela primeira vez e conhecer esta igreja, nosso pastor presidente, pastor Sérgio. E o pastor pediu para entregar ao Senhor um abraço, por estar com saudades do Senhor. Graças a Deus pela oportunidade de juntos adorarmos ao nome do Senhor Jesus. Queridos, nossa tarefa não é fácil, porque o assunto que eu vou ministrar começa em Gênesis e não termina no Apocalipse. No Apocalipse é só uma fase. O Gênesis ao Apocalipse é uma fase. E é uma fase bastante longa, e nós teremos um período para poder estar falando disso. Agradeço ao convite a me feito, o pastor, pela comissão que organizou esse trabalho. Pastor Paulo, já de alguns anos nos conhecemos, é uma alegria poder estar aqui com os irmãos para participar desse trabalho. Eu gostaria que você abrisse a tua apostila na página 31, onde estaremos ministrando o assunto o qual me foi confiado a falar. Cristologia é o nosso assunto. Abrindo na página 31,
você também vai fazer a gentileza de abrir a sua Bíblia comigo no texto áureo da Bíblia, né? Nós costumamos dizer assim. Evangelho de João, capítulo 3, versículo de número 16. Nós vamos estar lendo esse texto. Para tanto, eu sei que é uma escola bíblica e os irmãos poderiam ler assentados, mas como está frio e já é quinta-feira, né? Os irmãos já estão meio cansados, não é verdade? Então eu gostaria que os irmãos colocassem em pé para despertar um pouquinho a musculatura, os nervos dos irmãos, né? Muito bem. E lesse comigo, capítulo 3, versículo 16. Se os irmãos puderem ler comigo, eu gostaria lessem em voz alta, juntamente comigo. Vamos lá? João capítulo 3, versículo 16. Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diga amém. Amém. Os que disseram amém, por gentileza, coloque a sua apostila e a sua Bíblia no banco. Fique em pé só um minutinho, por favor. Graças a Deus. Faz assim comigo. Você já está meio cansado da musculatura. Faz assim comigo, assim, ó. Do outro lado, por favor. Para cima, bem alto assim. Aleluia. Na ponta do pé umas 3 vezes. Vamos lá, 3 vezes. 1, 2, 3. Para quem está do seu lado, se você puder, abraça assim, bem forte. Dá um abraço. Que bom que você está aqui. Dá um abraço assim. Onde você está? Agora do outro lado você pega na mão e aperte a mão, dá uma chacoalhada e diga: que bom que você veio. Diga assim. Mão direita no céu, diga aleluia. Aleluia. À esquerda você diga graças a Deus. Tome seu assento, glorificando, exaltando, bendizendo o nome daquele que vive para todo o céu. Muito bem, queridos. Cristologia é o nosso assunto. Cristologia. O tema é bastante abrangente. Nós fizemos uma rápida definição aqui, bem, sintetizamos bastante a definição de cristologia. Cristologia é a parte da teologia cristã que estuda a obra de Jesus Cristo. Na verdade, estuda a pessoa, né, e a obra de Jesus Cristo. O maior objetivo, ou o principal objetivo da encarnação de Jesus é a redenção, mesmo sabendo que vários outros fatores, como a expiação, ocorreram no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Mas hoje eu quero assim me ater ao fato da redenção, e nós vamos estudar um pouquinho, vamos basear o nosso estudo sobre a redenção. Jesus, quando ele vem à terra, ele vem com um propósito definido: reconciliar o homem que estava longe de Deus, reconciliar novamente o homem com aquele que o criou, o seu Pai, ou o próprio Pai de Jesus Cristo, o Deus que criou os céus e a terra. Nós estávamos muito longe dele. Quando Jesus veio à terra, havia uma doutrina chamada doutrina do deísmo. Deísmo com D, não com T. Deísmo. E o deísmo dizia que se Deus existisse, se Ele existisse, Ele estava tão longe e tinha abandonado as suas criaturas. Mas Deus, que tudo sabe, que sabia que um dia iria existir essa heresia, Ele já foi prevendo no Antigo Testamento um meio, um modo de combater essa heresia, e os profetas foram falando que um dia o Messias iria nascer. O profeta disse: um filho nos nasceu, se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então os profetas foram falando a respeito da vinda de Jesus.
E a Bíblia diz no livro de Gálatas, o apóstolo Paulo falou, que Jesus veio no ápice do tempo, no momento certo, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então Jesus, a principal função de Jesus, veio à terra para revelar o Deus Criador aos seres humanos, fazer com que os seres humanos, ao crer nele, pudessem voltar a ter contato com Jesus. Então, cristologia é o estudo da pessoa de Jesus Cristo como homem principalmente, não deixando de estudá-lo como Deus. Mas a principal função de Jesus na terra foi revelar a Deus, mas não só revelar a Deus, além de revelar a Deus, mostrar como a humanidade que estava longe dele pudesse retornar a ter uma comunhão com ele. Tudo que Deus faz com um propósito. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Quase todos estão ouvindo. Muito bem, né? Muito bem. Tudo que Deus faz com um propósito definido. Deus não é como nós. Às vezes planejamos alguma coisa e não replanejamos, não colocamos um plano B, um plano C. Deus não. Deus é diferente. Deus, ele é tão perfeito que quando Deus pensa, ele pensa, e ao pensar, ele já pensa e já realiza. Deus, ele pensa, e no pensamento dele as coisas já estão acontecendo. Ele não precisa ficar planejando, retocando, se aqui não der certo. Não, ele já pensa perfeito. E quando Deus pensou em criar, ele já pensou perfeito. Então, meus irmãos, então por que o homem pecou? Se ele já pensou perfeito. Vamos entrar no livro Arbítrio, e nós não vamos nos deter a esse assunto, mas aí precisaríamos entrar no livro Arbítrio. E um Deus que faz um ser pensante para obedecê-lo como escravo, não é Deus. Um Deus verdadeiro, um Deus poderoso e sábio, ele faz um ser pensante para obedecer a ele, se ele quiser. Um Deus poderoso dá a possibilidade às suas criaturas em servi-lo ou não, dependendo de como a pessoa definir por isso. E Deus criou pessoas espirituais, os anjos, e criou pessoas físicas, os homens. Num eterno passado aí atrás, nós não sabemos quanto tempo foi, Deus resolveu criar. Deus é um ser incriado. Nós já vamos entrar aqui, só vamos lá para trás e a gente já vai voltar aqui. Deus é um ser incriado. Deus nunca foi criado. Deus, ele é eterno. Diferente de nós, que ao sermos criados no jardim, no Éden, nós fomos criados imortais para sermos imortalizados, e nós somos criados para sermos eternos no futuro. Mas nós, um dia, num determinado momento da história criada, nós aparecemos. Diferente de Deus. Deus não apareceu em um determinado momento. Deus sempre existiu. Mas a nossa mente não consegue captar tudo isso, porque nós, em um determinado momento da história criada, nós aparecemos. Então, na nossa mente, no nosso subconsciente, tem-se a ideia de que tudo um dia teve início, mas Deus não teve início. Ele diz que antes que os montes aparecessem, de eternidade, o Salmo diz, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então ele é Deus desde o princípio para nós, mas ele já é Deus antes de existir um princípio para nós. A Bíblia diz que o Cordeiro já estava morto desde a fundação do mundo. Então a ideia de que Jesus iria para a cruz, ela já existe desde a ideia quando Deus planejou a criação de todos os seres, incluindo os seres humanos. Então Deus, um ser incriado, um ser maravilhoso, amoroso, que não precisava de ninguém para ser feliz, que nunca foi influenciado por ninguém, nunca foi influenciado por coisa alguma. Um dia esse Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eu gosto sempre de lembrar que nós
cremos diferentes do unicismo. Os unicistas, eles acreditam que Deus é uma pessoa que se manifesta em três. Nós não cremos assim. Nós cremos que Deus é três pessoas que unidos formam um só Deus. Formam um só Deus. Formam um só Deus. Então nós não cremos como a IVV, Igreja Evangélica Voz da Verdade. Eles creem que Deus é um e se manifesta em três. Nós não cremos assim. Eles creem que Deus é uma pessoa que se manifesta em três. Nós cremos que Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que se unem e formam um só Deus. Quem entendeu isso, diga amém. Amém. Eternos. Deus é eterno. Nunca houve um princípio, um dia que ele começasse a existir. Por ser eterno, Deus habita num mundo eterno. Por ser eterno, Deus habita num mundo incriado, porque ele é incriado. Mas em Efésios diz que Deus fez tudo pelo conselho da sua vontade. Então, Efésios 1:11 diz que ele fez todas as coisas pelo conselho da sua vontade. Hebreus 11:3 diz que pela palavra de Deus os mundos foram criados. Então Deus, no eterno passado, resolveu criar. E a Bíblia diz em Neemias 9, 5 e 6, lá está escrito que tu és Senhor e tu criaste os céus e o céu dos céus. Então a Bíblia diz que, estudando a Bíblia, nós vamos entender que existe pelo menos três céus. E esses três céus que a Bíblia mostra, a Bíblia nos revela, isso é patente na Bíblia. Dois deles pelo menos foram criados. O terceiro céu, que é o lugar onde Deus habita. Deus é um ser incriado. Por ser incriado, ele mora no mundo incriado. E quando ele pensou em criar seres, ele precisava preparar o ambiente para onde ele iria colocar esses seres. O mundo não foi, nós não fomos criados por causa do cosmo. O cosmo foi criado por nossa causa. Assim como o papai e a mamãe preparam o bercinho, quando a mamãe está grávida, faz todo aquele projeto. Se é menininha, vai ser rosinha. É isso mesmo, né? Menina é rosinha. E se a menina é azulzinha ou verdinha, então os pais preparam o ambiente para que a criança venha a nascer, viver bem. Deus, da mesma forma, planejou os seres, e após ele planejar a criação de pessoas, ele vai preparar o ambiente para que essas pessoas venham a viver nele. Ele cria o terceiro céu, e no terceiro céu ele coloca um trono. É o trono que o profeta Isaías viu. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. O trono que o profeta viu é onde Deus criou no terceiro céu. Terceiro céu, Deus vai criar os seres angelicais. Por quê? Os anjos, eu sei que a minha matéria é cristologia, vamos só dessa introdução. Os seres angelicais são pessoas espirituais. Deus criou os anjos pelo poder da sua boca. Ele disse: haja, e os anjos apareceram, seres espirituais. E aonde ele criou os seres espirituais? No terceiro céu, que é o mundo espiritual. Então ele cria seres espirituais no mundo espiritual. Ele criou os anjos no terceiro céu, porque o terceiro céu é o local onde Deus preparou, assentou-se para poder se revelar a nós, as criaturas, ou seus filhos, em que ele ia criar posteriormente. Porque um ser criado não consegue subsistir no mundo incriado. Como filhos de Deus, mas criados, não teríamos suporte espiritual e físico para viver no mundo em que só Deus poderia existir, porque lá onde ele sempre existiu. Então ele prepara o terceiro céu, e no terceiro céu ele cria seres espirituais em um local propício para com que eles pudessem subsistir. A gente olha a Bíblia e às vezes a gente pensa que tudo que Deus é, que tudo que Deus fez está aqui. Irmãos, tudo que Deus fez e registrou está aqui, e o que está aqui só é só o suficiente para resgatar o homem do pecado e levar o homem até a presença de Deus, porque daqui a pouquinho essa lei nunca passará.
Mas quando nós tivermos corpos espirituais, as regras e os princípios que regem o mundo físico, os quais estamos sujeitos, quando nós formos transformados, passaremos para outro mundo, e quando passarmos para outro mundo, as regras que nós vamos obedecer lá é bem diferente das que nós obedecemos aqui. Então a Bíblia, ela é o suficiente para resgatar o homem do pecado, trazê-lo até a sua presença e esperar a transformação dos nossos corpos, que não vai demorar, e para sempre estaremos na presença do Eterno, aquele que criou todas as coisas. Graças a Deus. Então Deus criou o mundo espiritual, terceiro céu, para que os seres angelicais lá pudessem habitar, viver e desenvolver as suas funções. Alguém chegou a dizer assim: olha, o diabo fica bravo com a gente porque nós vamos tomar o lugar dele. Ele perdeu a função e nós vamos tomar. Irmãos, Deus cria seres com funções diferentes em mundos diferentes. Um anjo tem uma função, um ser humano tem outra. Nós nunca tomaremos lugar de ninguém, porque Deus não quer que ninguém tome lugar de ninguém, porque Ele preparou um lugar para cada uma na sua criação, irmão. Amém. Você já imaginou as estrelas brilhar? Não, eu quero brilhar mais. Não, as estrelas não brilham. Ninguém briga lá, porque cada coisa tem o seu determinado lugar. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Queridos, então, céus, espiritual, o terceiro céu, o mundo espiritual, onde os seres angelicais estão. Uma vez Deus criando o mundo espiritual, terceiro céu, Ele vai criar o mundo físico, o mundo material. E após Ele criar o mundo material, segundo os cientistas, cerca de 100 bilhões de galáxias. Dizem que existem cerca de 10 bilhões de galáxias que têm bilhões de estrelas. E cerca de 90 bilhões de galáxias têm milhões de estrelas. A nossa galáxia, que é a Via Láctea, né? Ela tem, segundo os cientistas, de 100 a 200 bilhões de estrelas. Só a nossa galáxia. Mas galáxia com bilhões de estrelas, existem 10 bilhões de galáxias. E a minha e a tua Bíblia diz que Deus conhece todas elas e as chama pelo... Não, se Deus não erra o nome de tanta estrela assim, você acha que Ele vai errar o nosso lugar, irmão? Na criação e a posição a qual Ele preparou para que nós estivéssemos? Se você pode, diga assim: Deus nunca erra. Nunca erra. Deus não erra, irmão. Aleluia. Deus não erra. Nós podemos ficar alegres, contentes, porque Deus não erra. Cristo Jesus não erra. Aleluia. E essa é uma matéria maravilhosa. Alguém estava falando esse dia sobre a filosofia. Meu irmão, esquece o negócio de filosofia, estuda ela. Mas a rainha das ciências é teologia. É a rainha das ciências. É o que realmente nos mostra o Todo-Poderoso, a criação que Ele fez para que nós pudéssemos desfrutar dela com alegria. Terceiro céu, seres angelicais. Começa a criar o mundo material. E ao criar o mundo material, escuta, irmão, Deus está criando. E essas são várias teorias de como foi que Deus criou. Alguns dizem que Deus criou o haja, e alguns dizem que no haja de Deus Ele criou tudo perfeito. Já existe uma outra teoria dentro da teologia, que Deus disse haja, Deus disse haja, e o verbo que saiu da boca dele foi fazendo as coisas acontecerem no decorrer dos milhões de anos. E isso casa com a ciência, que diz que o que existe foi feito em 6 eras geológicas. E a Bíblia diz que houve quantos dias de criação? 6 dias da criação. Então os mistérios são muitos que a Bíblia nos mostra, a maneira que Deus criou. Alguém disse do Big Bang que houve uma explosão, boom, né? Irmão, quando Deus disse haja, em algum lugar que não tinha, imaginou? Ele disse haja em um lugar que não tinha lugar, não existia. É claro que quando Ele falou haja, houve uma explosão. No poder da boca de Deus, no poder da sua palavra, onde iniciou-se todas as coisas. Quem acredita que Deus fez tudo pelo poder da sua palavra, como está escrito em Hebreus 11:3, diga: eu acredito. E aí Ele cria
mundo espiritual e o mundo material. Irmãos, eu gosto demais de ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Até costumo sempre dizer, meus irmãos sabem disso, são estimulados a estarem na escola bíblica dominical. E até parabenizo os irmãos pela quantidade de pessoas que estão aqui hoje. Parabéns aos organizadores, ao pastor da igreja. A importância e o desejo dos irmãos estarem buscando o aprendizado. Eu procuro dizer o seguinte, que a Bíblia ela não existe para nós lermos só no momento da leitura oficial. Vamos ler a Bíblia, irmão, abra a Bíblia lá, que a gente lê, coloca no banco, chega em casa, coloca lá do lado. Não, irmãos, a Bíblia não foi feita para ficar na estante de beleza e feita, não. Ela foi feita para nós meditarmos um pouquinho todo dia. É isso que a Bíblia diz, sim ou não? O que a Bíblia diz? Medita nela de dia e dia. E ainda diz mais, para que te vá? Então, para nós irmos bem, precisamos meditar nela dia e noite. Irmão, e é tão lindo isso. Andando pelo caminho. Exatamente. Isso é tão lindo, querido. Sabe por quê? Um dia eu estava andando e falando, Jesus, a tua palavra diz que nenhum dos seus ossos foram quebrados, mas ela mesmo disse, ele foi moído pelas nossas transgressões. Aí eu falei, Senhor, que mistério é esse? Se nenhum dos ossos foram quebrados, não está escrito que ela foi moída. E aquele dia eu estava andando, indo para a igreja, e Deus veio assim, o Espírito Santo soprou em meus ouvidos, eu entendi aquilo, não vou falar agora, vai tomar tempo, mas eu entendi aquilo, e ele sai falando línguas estranhas, que é uma coisa maravilhosa, você ouvir a voz de Deus, perceber que Ele está em você, e você tem paz com Ele, Ele tem paz com você, e você vai seguindo o seu caminho, dando glória ao nome daquele que vive para sempre. Muito bem, Deus está fazendo e já está pensando, Deus já está vendo a queda do homem, e ao ver a queda do homem, Deus já está vendo que um dos três, e ele já sabia qual, um dos três teria que vir depois. Ele já sabia isso antes que o homem existisse. Ele já sabia da queda do homem. E ele já tinha planejado como é que ele ia fazer o homem voltar a ter comunhão com ele. Então os três, lá quando estavam criando, eles já sabiam. E o pai falando com o filho, você sabe que você vai ter que ir lá. Sim, papai, eu sei que eu vou ter que ir. Não tem problema, o senhor vai estar comigo, eu descerei lá. Eles já estavam vendo tudo. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Irmão, Deus vê tudo. A Bíblia diz que todas as coisas, não tem nada que está oculto. Todas as coisas estão nuas e patentes. Quer dizer, estão sem roupas. Não tem nada que impede a visão de Deus. Ele está vendo tudo. E por isso, irmão, você pode confiar nesse Deus que enviou seu Filho Jesus Cristo para nos resgatar e nos dar a alegria e a convicção que um dia entraremos na eternidade. Um dia entraremos na eternidade e com Ele para sempre estaremos. Queridos, cria-se o homem. E aí é tão gostoso falar sobre a criação do homem, porque Deus vem, né, na terra. Se você olhar lá, você vai entrar na internet, você vai ver. Aí você vai ver o planeta Terra, não dá para ver, né, no meio da nossa galáxia, tem que chegar muito perto para ver. E nesse lugar muito pequenino chamado planeta Terra, Ele criou o ser humano. Um dia eu estava na entrada da igreja sede, e um irmão que estuda teologia falou assim para mim, irmão Isaías, me diz por que o homem tem um umbigo aqui? Eu falei, rapaz, que pergunta é essa? Por que o homem tem um umbigo? Aí ele falou, não, você me fala isso aí, que eu já perguntei para um monte de gente. Eu falei, depois eu te falo. Aí quando eu fui assim, eu falei, já sei. Ele falou, então me diz, você sabe por que o ser humano, o homem tem um umbigo aqui? Eu falei, não sei. Por isso que eu estou te perguntando. Eu falei, eu não sabia até agora, mas agora eu já sei. Por quê? Porque um dia Jesus teria que tomar a forma de um homem. E ele teria que, tomando a forma de um homem, ele teria que ter um umbigo aqui onde todos nós temos. Porque nós somos feitos. O Jesus, ele é o padrão. Irmão, Jesus é o original, o homem é a cópia. Nós só existimos porque Jesus é o original. Nós somos a cópia de Jesus. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. Queridos, aí ele faz um homem do pó da terra, sopra nas suas narinas,
cria o homem, corpo, alma e espírito. Preste atenção, Paulo diz, o Deus o qual eu sirvo no meu espírito. Queridos irmãos, quando ele faz o homem, espírito, alma e corpo, mas o processo foi inverso, porque primeiro ele fez da matéria. A Bíblia diz que ele formou em um texto, e outro diz que ele criou. E daí parece que entra em contradição. Peraí, Deus criou ou Deus formou? Não há contradição. Ele formou de algo que já existia. Ele forma o pó da terra do corpo. Aí ele sopra, ele cria dentro daquilo que ele havia formado a parte espiritual. Então ele forma de algo que já existia, o próprio elemento da terra, e dentro dele ele cria o ser espiritual. Quem está entendendo? Diga, eu estou entendendo. Aí o que ele faz? Ele faz espírito, alma e corpo. A palavra sopro no original hebraico, segundo os estudiosos, diz que está no plural. Porque quando ele sopra, ele cria dentro do homem a alma e o espírito do homem. Então ele criou o homem físico e criou o homem espiritual. E espiritualmente falando, o homem tem uma divisão. Ele criou o homem espírito para quê? Para que o homem pudesse adorar a Deus. O homem fala com Deus através do seu espírito. Jesus iria vir e teria que ter essas características. Por que ele faz o homem espírito? Porque o próprio Jesus viria para receber no espírito dele a unção do Espírito Santo, Atos 10 e 38, para que através da unção do Espírito ele pudesse fazer tudo o que ele fez na terra. Porque a única coisa que Jesus fez na terra como Deus foi perdoar pecados. Todos os outros milagres e todos os outros aconselhamentos, ações de doutrina, Jesus fez no poder do Espírito Santo, para que fosse o nosso exemplo, para que nós nos enchêssemos da graça, do poder do Espírito Santo, para que pudéssemos fazer obras menores do que ele. Maiores. Menores, irmão? Foi ele que falou que nós faríamos obras maiores, mas só faremos obras maiores se nós estivermos cheios do mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo e que está aqui esta noite para nos dar graça e sabedoria para continuarmos essa obra maravilhosa no reino de Deus. Com o Espírito nós entramos em contato com Deus. Com a alma nós falamos com outra alma, e com o corpo entramos em contato com o mundo físico. Escuta, irmão, foi Jesus quem falou que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito. Então, quando Deus faz o homem espírito, alma e corpo, ele faz o espírito do homem para ter comunhão. E outro detalhe, irmãos, Deus primeiro, ele não faz, nós precisamos prestar bem atenção nisso. O objetivo de Deus com a criação do ser humano, Deus não criou o ser humano, preste bem atenção, por favor, nós vamos ver isso na Bíblia. Deus não criou o ser humano para ser um escravo de Deus. Como é que é a oração que Jesus ensinou os discípulos a fazer? Vamos lá, vamos lá? Opa, só a primeira parte. O que Jesus ensinou os discípulos a orar? Vamos lá? Pai nosso. Deus criou os seres humanos para serem os seus filhos. E pai tem filhos para ter um relacionamento com eles, para se relacionar com eles. Então nós fomos criados, irmão, para termos um relacionamento com Deus. E a gente diz, nós somos criados para adorar a Deus. É uma das funções, é a adoração a Deus. Mas o principal objetivo de Deus com a criação dos seres humanos é ter filhos, e que esses filhos o honrem, o amem e também o reverencie como Deus, mas em primeiro lugar que o reverencie também como Pai, que é a função que Jesus, interessante, que não foi o apóstolo Paulo que ensinou a orar assim, não foi o apóstolo Pedro que ensinou a orar assim. Quem ensinou a orar e chamar Deus de Pai foi quem? Foi o Senhor Jesus Cristo. Quem entende que ele estava certo, diga amém. Amém. Ele sempre esteve, né? Certo. E a criação dos seres humanos, espírito, eu adoro a Deus. Interessante, irmão, é que a alma, o espírito do ser humano, eu falei aos irmãos, vou me ater à parte da redenção, a parte da redenção do homem, que é o que mais nós precisamos saber. Eu vou me ater aqui. O espírito do homem, queridos, ele recebe do Espírito Santo dotação de poder, os dons espirituais, e é no espírito do homem que há esse relacionamento.
Agora, a alma do homem, detalhe, o espírito do homem tem necessidades que só um espírito pode suprir. Preste bem atenção, que eu vou te falar aqui. Por que o Espírito Santo está aqui hoje? Escute. O espírito do homem tem necessidades que só espírito pode suprir. A alma do homem tem necessidades que só uma outra. A alma do homem tem necessidades. Se o espírito tem necessidades que só o espírito pode suprir, a alma do ser humano tem necessidades que só outra alma. Por isso que a alma da mulher. Quem é casado, dá uma olhadinha para a sua esposa, dá uma olhadinha para ela. Assim. Viu como ela é bonita? Sim ou não? Bonita as pessoas, né? Sim. A alma da mulher é diferente da alma do homem. Se você ver um homem e alguém disser fulano tem alma feminina, cuidado com isso. Ou se você ver uma mulher e disser fulana tem alma masculina, cuidado. E realmente existe a alma feminina e a alma masculina. Só vou dar um exemplo para nós voltarmos aqui. Por exemplo, a alma masculina e a alma feminina. Dá um casal em casa, só dar um exemplo para a gente ver que tem uma série de coisas para mostrar. Só por exemplo, a alma feminina e a alma masculina. Alguém vai trazer uma notícia ruim para o casal. Então o casal, ele chega, olha, eu quero lhe falar uma coisa. Aí ele diz, um parente muito próximo de vocês acabou de falecer. Você vê como a alma da mulher é diferente da alma do homem. Sabe o que vai acontecer nesse exato momento? Na hora que o casal receber essa informação, a mulher, ela vai fazer bem assim. Ai, meu Deus! Com raras exceções. Com raras. Ele não vai dormir na cama. Você não, gente. Aguardar o bolso. Com raríssimas exceções, o normal vai acontecer isso. A mulher, as emoções dela afloram de uma vez. Já o homem, com raras exceções, mas a maioria dos homens vão sentir o impacto da informação, né? Vai sentir o impacto do ser humano, vai rolar uma lágrima de repente, mas ele vai continuar mais firme, porque a alma do homem é diferente da mulher. As emoções do homem é mais segura. O homem pensa. Quem é mais inteligente, o homem ou a mulher? Quem ama mais, o homem ou a mulher? Quem fala mais, o homem ou a mulher? Na verdade, a mulher fala mais, cerca de 6 ou 8 mil palavras por dia, né? E o homem fala cerca de 3 mil palavras por dia. É bem menos. Mas veja bem, só disse isso, a diferença, existe uma diferença. Agora, quando Deus cria o homem, existe necessidades, escute, ó Jesus aqui. Existem necessidades diferentes no espírito. O espírito do homem precisa ser suprido por outro espírito, as suas necessidades. A alma do homem, e é por isso que existe o casamento, irmão. O casamento é uma defesa psicológica, né? E por isso que a Bíblia diz, portanto, deixará o homem pai e mãe, unir-se à sua esposa e ambos serão, no andar da carruagem, serão uma só carne. A alma do homem é diferente da alma da mulher, exatamente para se encaixarem. Assim como o corpo físico é diferente, para que haja um encaixe correto, também a alma da mesma forma. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Muito bem. Só que o espírito não. O espírito do homem e da mulher, eles são um espírito e não há diferença. Deus habita nesse espírito. A alma com diferença e o corpo físico. O espírito tem necessidades que só o espírito de Deus supre. A alma tem necessidades que só a alma supre. Tanto é assim que um dia Deus estava no Éden, no dia que ele criou ali, Deus chegou e falou assim: não é bom que o homem viva. Mas que o homem estava só? Deus não estava com ele? Aí alguém diz assim: eu não preciso de ninguém, eu estando bem com Deus, está tudo certo. Errado, irmão. O próprio Deus falou: não é bom você ficar só comigo. Deus falou isso sim ou não? Não é bom que o homem viva só.
falhei uma adjuntora. Oh, que coisa legal. Que plano maravilhoso que Deus tem, né? Que bênção. Deus fez a mulher para estar com o homem. Então o homem não foi feito para viver sozinho. E o corpo do homem tem necessidades que só outro corpo e a matéria pode suprir. Mas muito bem, isso aqui. E Deus sabe que isso, porque sabe disso, porque o próprio Deus cria o homem assim. Traz a mulher, e ao trazer a mulher, vai haver aquele relacionamento entre os dois. Um dos significados da palavra mulher é aquela que revela o perigo, ou aquela que identifica o inimigo. A mulher, ela tem um radar assim, ela vê tudo que está ao redor dela, tudo. Então esse é um dos significados. E Deus faz esse plano maravilhoso. Agora eles vão crescer e vão multiplicar. Mas antes que isso aconteça, infelizmente, o pecado entrou no mundo através dos seres humanos. E uma vez que o pecado entrou, foi desfeita aquele pacto, foi quebrado aquela união. Porque quando Deus fez o homem, Ele soprou nas narinas do homem, no sopro divino, o Espírito Santo veio habitar dentro do homem. Quem está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Amém. Só que o homem era corpo, alma, espírito e mais o Espírito Santo. Quando o homem pecou, o Espírito Santo foi embora. O homem ficou só corpo, alma, espírito, mas o Espírito Santo foi embora. Deixa eu te falar. Deus é um ser que tem muitos atributos. Quando o homem pecou, a justiça divina, diz a Bíblia que Deus é justo, justo juiz. Quando Deus pecou, automaticamente a justiça divina, ela sai de dentro de Deus e ela vem em direção a Adão. E ela vem para aniquilar com Adão, aniquilar com ela, porque a justiça divina não pode ver o pecado. A justiça divina, ela não suporta a iniquidade, ela não suporta o pecado. Estou dizendo aos irmãos que eu vou me ater só a parte da redenção, que são 5. Por isso que eu estou falando isso. É importante a gente gravar uma coisa do que falar 5 coisas e a gente acabar não pegando todas. Quando Adão pecou, a justiça divina, ela vem para destruir o homem. Escute, aquilo que Jesus sentiu lá na cruz, aquele esmagamento que Jesus sentiu, era para Adão ter sentido. Adão seria esmagado junto com Eva pela justiça divina, pela mão de Deus. Deus não suporta o pecado. Mas quando saiu de Deus, 9 horas, né? Quando a justiça de Deus, ela sai e ela vai procurando Adão para aniquilar com o pecado que estava vivendo, habitando em Adão. Quando ela vai em direção a Adão, Deus não é só justiça. Existem outros atributos em Deus. Quando a justiça sai de dentro de Deus um outro atributo chamado misericórdia. Diga comigo, misericórdia. A misericórdia, ela sai de dentro de Deus e vai em direção a Adão. A justiça, ela vai em direção a Adão. Só que tem uma coisa, a Bíblia diz que Deus é longânimo. A palavra longânimo no hebraico significa que Deus tem longas narinas. A palavra longânimo no hebraico é que Deus tem longas narinas. Agora você imaginou? A Bíblia diz que Deus tem longa narina. O que a gente diz? Eu pensei, respirei fundo, porque senão eu ia fazer uma. Deus não faz falar. Ele tem longas narinas. Ele respira e permite que a justiça dele vá ao encontro do homem. Só que a justiça vai, e junto com ela vai a misericórdia.
A palavra misericórdia tem várias definições, mas uma delas é sentir o que o outro sente. Adão, ao pecar, ficou miserável. E por ele ficar miserável, Deus sente misericórdia. Começou a sentir misericórdia, e a misericórdia ela vai atrás da justiça. Escuta, queridos. E quando a justiça divina ela vai para esmagar com Adão, acabar com a raça humana no nascedouro, quando a justiça de Deus vai, Deus está vendo tudo quando ele estava criando. A misericórdia de Deus vai, passa por cima da justiça que estava indo e começa a segurá-la e dizendo: espera mais um pouquinho, dá mais uma oportunidade. Ela vai indo segurando a justiça divina, e ela vai segurando, dá mais uma oportunidade. É por isso que o seu filho não morreu ainda, irmão. Por isso que a sua filha não morreu ainda. É porque a misericórdia está segurando a justiça divina. Só que uma coisa é certa: um dia a justiça chegará. A Bíblia nos mostra que nenhum pecado ficará impune. Todo pecado terá que ser julgado. Deixa eu lhe falar, é por isso que nós os crentes não precisamos nos preocupar, porque todo pecado de todo crente que aceitou Jesus como Salvador já foi julgado. No dia em que Jesus Cristo foi para a cruz do Calvário, os nossos pecados foram julgados nele. Quem teve os pecados julgados nele, diga amém. Amém. A misericórdia está segurando, mas a misericórdia não é suficiente para salvar. A justiça está empurrando a misericórdia, e a misericórdia está segurando. Deixa eu te falar, mas ela não pode salvar sozinha. Mas Deus, não é só justiça, não é só misericórdia. De dentro de Deus sai um outro atributo chamado graça. Diga graça. Hein? A graça de Deus, ela sai desabalada a carreira de dentro de Deus, passa pela justiça, sobe o muro da misericórdia e alcança o homem que estava descendo ao inferno. Mas aqueles que acreditam na graça, no sacrifício de Jesus Cristo, ao invés de descer ao inferno, começaram agora a subir para o céu. A graça de Deus, Tito 2:11, se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Com o pecado de Adão, existe uma palavra profética chamada de proto-evangelho. Deus chega até Adão, a graça, a misericórdia. O Antigo Testamento é cheio da graça de Deus. A gente vê a lei de Moisés, mas a lei de Moisés foi dada por causa da graça de Deus. Deus vem até Adão. Eu vou parar um pouquinho já, né? Deus vem até Adão, e quando ele vem a Adão, ele diz, faz uma promessa para Adão. E a partir de aí que eu vou falar da cristologia. Faz uma promessa para Adão, que da mulher nasceria queria, a Bíblia tem traduções diferentes, diz que iria ferir a cabeça do diabo, e outras traduções diz pisar. E eu e você já ouvimos muito alguém dizer assim: não, levanta o pé agora, pisa na cabeça do diabo. Você ouviu muito isso, eu também. Irmão, mas a cabeça do diabo não está esmagada. A Bíblia diz em Romanos 16:20 que em breve o Deus de paz esmagará a cabeça de Satanás debaixo dos vossos pés. Jesus feriu a cabeça dele o suficiente para que nós pudéssemos ter liberdade de viver uma vida em comunhão com Deus através do sacrifício da cruz. Mas daqui a pouquinho a cabeça dele será esmagada. Quem acredita nessa palavra, diga amém. Queridos, eu vou passar o microfone, porque aí o outro tópico que eu vou entrar é longo, né? Eu vou passar já o microfone e logo em seguida nós vamos dar continuidade. Até agora, quem está entendendo, diga eu entendi. Ó, a Mari Milena entendeu. Está bom demais, já foi uma hora, né, irmãos? Foi uma hora. Fez ó, voo, né? E para nós ganhar o tempo precioso, irmão Isaías, isso. Cadê o irmão Isaías? Presbítero irmão Isaías, teve uma linda visão. Chega para cá. Os coletores, por bondade, que se preparem para recolher aquela abençoada oferta. Queridos, nós estamos sendo abençoados esses dias. E Deus tem feito coisas lindas. Está sendo uma IBO diferente. Desde terça-feira os irmãos perceberam isso. E graças a Deus, pela sua contribuição, você tem sido generoso e tem sido uma bênção, irmão. Nós estamos conseguindo saldar as despesas aí. Então hoje, não deixe cair o ritmo. Oferte com alegria, eu sei que não é fácil, né?
3 noites consecutivas, mas deixa Deus usar. O irmão Isaías louvando e logo após o microfone na mão do professor. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Tão lindo, tão maravilhoso esse trabalho, gratificante, pois aqui temos a oportunidade de aprender algo importante da parte de Deus. A pedido, eu vou louvar o Senhor com esses irmãos, o pastor Wilson, né? Nosso respaldo musical. Lá menor. A situação de atacar da garganta, à noite sempre nós aflige. Está chegando a hora de partir. Prepara teu igreja para subir. Em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. Bendita ouve e igreja de Jesus. Glorioso padecer. Enquanto estiver lá no céu, em morte nunca mais separará. Famoso com alegria e prazer, o céu eternamente reinará. Jesus em breve vem o céu, em glória, majestade e poder. Bendita ouve igreja de Jesus. É dia glorioso padecer. Em breve os anjos vão anunciar. Aleluia. Cristo em grande glória vai descer, e a igreja triunfante subirá. Os crentes com Jesus irão viver. Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. Bendita como igreja de Jesus. É dia glorioso a descer. Amém. Graças a Deus. Em breve, Jesus. Amém. Queridos irmãos, o pastor Paulo me orientou falar rapidamente sobre o meu material, para não falar no final. Nós vamos estar olhando para os irmãos. Deixa eu te falar rapidamente aqui. Eu fui itinerante por um período de tempo, mas agora não estou mais na itinerância.
Deixa eu te falar, eu tenho aqui um DVD que eu falo sobre a doutrina da criação. Esse que eu iniciei a falar aqui, eu esboço ele todo nesse DVD aqui. Eu falo sobre, se Deus criou tudo, quem criou o Criador? Nós falamos aqui sobre a doutrina da criação. Aqui eu falo sobre o arrebatamento da igreja, os sinais da volta de Jesus, todos os sinais que a Bíblia fala. E essa aqui eu falo do Apocalipse, capítulo por capítulo, do capítulo 1 ao capítulo 22, falo sobre aqueles animais que tinham um animal, uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, que significa o outro animal com 2 chifres na cabeça, né? Que significa aquilo lá. E esse DVD aqui, eu falo sobre a prosperidade no espírito, na alma e no corpo. Esse outro DVD, eu falo sobre a prosperidade financeira. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem quer ser próspero financeiramente? Diga amém. Amém. Bem poucos querem, pastor. Deixa eu perguntar de novo. Quem quer ser próspero financeiramente? Diga amém. Amém. Vá trabalhar, irmão. É o primeiro passo que eu falo nesse DVD. É o primeiro passo. Não. Deus, uma das funções que Deus escolheu foi para trabalhar. Então eu falo aqui para trabalhar. Bem, primeiro, trabalho. Segundo, trabalho com qualidade. Terceiro, não empresta seu nome para ninguém. Diga para quem está chamado, não empresta seu nome para ninguém. Bom, se eu falar tudo, você não vai comprar, né? Muito bem. E o outro DVD, aqui tem o Compreendendo Melhor a Bíblia. Aqui dentro são 3 DVD. Talvez você tenha uma certa dificuldade em compreender a Bíblia. Eu falo aqui sobre versão, tradução, revisão e edições de Bíblia. Quem é casado, diga eu sou. Eu sou. Quem é casado, diga eu sou. Eu sou. Olha que bom. E eu tenho um DVD para você. Eu falo sobre os 5 significados da palavra amor, do grego para o português: o amor social, intelectual, sentimental, o amor sexual e o amor de Deus. É um DVD que eu falo numa linguagem voltada para casais, especificamente, falo mais ou menos 1 hora e pouco sobre a questão da sexualidade. Então, se você adquirir, não deixe criança assistir ou ver, que é uma linguagem voltada para casais. Eu tenho um DVD que eu falo para crianças, e aí eu falo desde a mulher grávida até mais ou menos 12 anos, problema da homossexualidade, porque alguns filhos de crentes têm ido para a homossexualidade, né? É um problema. Eu falo sobre o Pica-Pau, Bob Esponja, a influência na formação da alma dos pequenos. Eu tenho um DVD para adolescentes. Escuta, a Bíblia diz assim: portanto deixará o homem, pai e mãe, e unir-se à sua mulher. Adolescente não deve namorar porque ainda não é homem. E a moça, ela ainda não é mulher, porque o ser humano nasce macho e nasce fêmea. Conforme a educação, eles vão crescer e o macho se tornará um homem e a fêmea se tornará uma mulher. Mas enquanto ela não for mulher, não pode casar. Enquanto ele não for homem, não pode casar. Quem entendeu, diga aleluia. O texto é claro, não. Um dos princípios do casamento é maturidade, é homem e mulher. E eu tenho um DVD para jovem, que quer casar. E o nome do DVD é assim, quer casar? Cuidado com a sua escolha. Porque depois você vai passar 40, 50, 60 anos com aquele corpinho ali do lado. Vai poder mudar de corpinho, então tenha cuidado agora na sua escolha. Se os irmãos depois desejarem nos procurar, estaremos ali com o material. Amados irmãos, aqui, preste bem atenção. Vamos voltar à apostila, vem a apostila comigo, página 31. Então, vamos rapidamente. Jesus promete a Adão e a Eva que da mulher nasceria um que iria, através dele, ferir a cabeça de Satanás. Então ela vai entender que esse um que vai nascer vai fazê-los voltar à comunhão com Deus. Preste bem atenção. Cristologia parte da teologia cristã que estuda a pessoa e obra de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a pessoa mais polêmica da história da humanidade. Polêmica para os não crentes. Não é à toa que a pessoa central da Bíblia é este que nasceu judeu. Ele nasce judeu. Só que é interessante, Jesus nasceu judeu. E as 2 primeiras letras do alfabeto judaico é Aleph e Tal. Só que quando Jesus ressuscita e aparece para o João, ele não diz eu sou o Aleph e o Tal. Ele diz o quê? Eu sou o Alfa
e o ômega, porque as duas letras do alfabeto grego que representava toda a humanidade de então. Então nós estamos inseridos aí. Jesus nasceu judeu, morreu como judeu, mas ressuscitou como um ser universal para salvar todo aquele que acreditar no seu sacrifício. Diga amém. Jesus, letra A, fundador da religião cristã. Às vezes as pessoas dizem, tem alguns que dizem, Jesus é um mito, hein? Só se for, desculpe, queridos, mas a pessoa precisa ser muito, eu vou usar um termo forte, não fica bravo comigo não, mas precisa ser muito, desculpa, cretino, para dizer que Jesus não existiu. Irmão, a história diz, a história da humanidade, desculpa, o termo foi forte, mas escute só. A história da humanidade é dividida em quê? Antes de Cristo. A pessoa que diz que Jesus é um mito, eu acho que ele não vive nesse mundo. Porque a história divide a história em antes de Cristo e depois de Cristo. É o fundador da maior, ou uma das maiores religiões do mundo, o cristianismo. Durante milênios, profetas e videntes anunciaram a sua vida, a importância de Jesus. Nenhum homem é tão famoso quanto ele é. Até aqueles que são seguidores de Maomé conhecem o nome de Jesus. Lá no Alcorão ele está registrado. Apesar de ter uma carreira ministerial curta, na Terra 3 anos e meio, de nunca ter escrito uma frase, não ter feito nenhuma descoberta científica, não teve participação na vida política e econômica de sua época, não era guerreiro, nem esportista, contudo, bilhões de seres humanos o invocaram e ainda o adoram. A natureza de Cristo, Jesus tinha dupla natureza, divina e humana. Estudaremos primeiro a divina rapidamente. Letra A, a natureza divina. Jesus é Deus. E eu vou só citar. A Bíblia começa dizendo assim, o apóstolo João começa dizendo, no princípio era o Verbo. Agora um detalhe muito interessante. Isaías 55:11 está escrito, assim será o verbo que sair da minha boca, não voltará para mim vazio. Ela fará o que para que ela foi enviada. Irmão, Isaías 55:11 está falando de Jesus Cristo. Assim, Deus falando, assim será a palavra que sair da minha boca, assim será o verbo que sair da minha boca. O apóstolo João, referindo-se a Jesus, no princípio era o verbo, no princípio era a palavra, e ele se refere exatamente a um texto próximo do que o livro de Gênesis começa dizendo, no princípio criou Deus céus e terra. Jesus, ele é Deus. 1 João 5:20 está escrito que Jesus é verdadeiro Deus e a vida eterna. Tomé dobrou-se, curvou-se diante dele para adorá-lo. Nós vamos ver várias e várias referências dizendo, mostrando que Jesus é Deus. Ele próprio disse que ele é um com o Pai. A Bíblia é recheada de versículos. Até na Bíblia dos Testemunhos de Jeová, 1 João 5:20, eles não conseguiram mudar ainda. E se você encontrar com um, peça para ler esse texto da Bíblia dele. Ele vai se encontrar com a palavra de que ele é verdadeiro Deus na letra maiúscula. E eles vão ficar todos sem saber o que te dizer. Porque na Bíblia deles, eles ainda não mudaram. Acho que não deu tempo ainda de colocar um Deusinho minúsculo, mas lá ainda está com Deus maiúsculo. Se você acredita que Jesus é Deus, diga amém. Amém. Jesus é Deus e a vida eterna. A natureza divina, Cristo deve ser adorado. Letra C, títulos divinos que mostram que Jesus é Deus. Página de número 32, títulos diferentes de Deus atribuídos a Jesus. Deus forte, primeiro e último, glória, juiz final, salvador, todos o adorarão, rei. Ele é a unigenitura de Jesus. Quando se lê na Bíblia o primogênito de toda a criação em Jesus, ele foi o primogênito. Aliás, Jesus era o unigênito. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Jesus era unigênito, único. Depois, quando ele veio na terra, ele passou a ser o que? O primogênito. O primeiro de muitos outros que iriam acreditar nele e pela fé nele se tornaria seu irmão, filho do mesmo Pai, o Deus Elohim, o Todo-Poderoso que criou os céus e também a terra.
Letra E, senhorio. Jesus é chamado de Senhor. Eu gosto muito quando a Bíblia, das 90 vezes que Jesus foi chamado na Bíblia, pelo menos 60 vezes ele foi chamado de mestre. A Bíblia diz que Jesus, e percorria Jesus ensinando, pregando e curando. Jesus, o ministério primeiro de Jesus foi vir à terra para ensinar o caminho que leva para o céu. Jesus é Senhor, página de número 33, a natureza humana, que eu quero ficar um pouquinho. A teologia evangélica, de acordo com a doutrina bíblica, define esse ensino da seguinte maneira: Jesus Cristo tinha uma natureza dupla ou teatrópica, isto é, ele é 100% humano e 100% divino. Ou a natureza dele é 100% humana e 100% divina. Deixa eu te falar rapidamente. Como é que nós vamos entender isso? Preste atenção aqui. Os três estão lá no princípio, e eles conversando entre si. Para nós compreendermos com facilidade, três generais, só para entendermos, três generais com a mesma patente. De repente eles dizem assim: ei, tem uma missão para realizar, só que não dá para descer lá como general. Você vai ter que tirar essas divisas, colocar uma divisa de soldado e descer lá como soldado. Então Jesus não desce aqui como general, mas sabendo que a divisa dele estava lá. Alguém diz assim, que quando Jesus desceu, o céu ficou vazio. Irmão, a Bíblia diz que ele esvaziou-se despiu-se da sua glória. A glória dele ficou lá. Na oração ele faz assim: Senhor, Pai, glorifica-me com aquela glória que tinha contigo antes da fundação do mundo. A glória ficou lá, ele desceu sozinho. Quem está entendendo, diga amém. É como se ele tivesse tirado a roupa de general e deixado lá. Daqui a pouquinho eu vou voltar para vesti-la novamente. E ele desce como um soldado raso para resolver a situação. E resolveu de fato. Quem entende que ele resolveu, diga aleluia. Muito bem. Jesus, a natureza, duas naturezas. Sendo Deus, tornou-se homem. Sabe o que é lindo no Salmo 22? O Salmo 22 diz que ele não se envergonhou. Agora veja bem, irmão, para nós compreendermos essa natureza de Jesus, preste bem atenção no que eu vou falar aqui, que é muito importante. Queridos, a Bíblia diz que quando o povo de Israel saiu do Egito, eles foram para a Palestina. Na Palestina, eles ganharam um pedaço de terra cada uma das tribos. Cada um deles ganhou um pedaço de terra. Dentro das tribos, cada família ganhou um outro pedaço. Preste atenção. A Bíblia diz no livro de Levítico que Deus regulamenta tudo aquilo. A terra que eles tinham ganho não era para eles vender. E ele diz: porque a terra é minha, e vós sois para mim peregrinos e forasteiros nela. Toda a terra que eles haviam ganho nunca podia ser vendida perpetuamente, porque tinha que passar de pai para filho. Era a herança que passava para os filhos. Se um pai de família, ao ganhar a terra, não soubesse ou não conseguisse trabalhar com aquela terra, e por algum motivo fizesse um negócio mal feito e perdesse a sua controle financeiro e tivesse que vender a terra, ele poderia vender essa terra por um período de tempo. Em Israel comemorava o que eles chamam de jubileu. No jubileu era de 50 e 50 anos. Cada 50 anos os escravos tinham que ser soltos. Era de 6 em 6 anos. E no jubileu também os escravos tinham que ser libertos. Toda dívida de qualquer pessoa era perdoada. Oh glória, né? Algumas precisam ser perdoadas, não paga mesmo, né? Deus do céu. E naquela época toda dívida tinha que ser perdoada, né? No ano do jubileu. Deixa eu lhe falar uma coisa. Alguém de repente não conseguiu administrar corretamente e teve que vender o seu pedaço de terra. Olha onde Jesus entra aí. E quando ele vendeu o pedaço de terra, preste atenção, toda a terra que era vendida, ela era feita um contrato. E esse contrato era escrito por dentro e por fora. Quer ver onde está escrito? Abre a Bíblia comigo. Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5. Você vai entender
a necessidade, porque Jesus teve que tornar, nós estamos falando aqui de Jesus, a natureza humana, né? Na página 33, Apocalipse capítulo 5, quem encontrou diga aleluia. Quase todos encontraram. Muito bem, diz assim: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem de olhar para ele. E eu, João, chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Veja bem, queridos, uma determinada pessoa não conseguiu trabalhar com a terra que ganhou, ficou em situação difícil financeira, preste atenção, teve que vender a terra. Agora era assim: ano 0, daqui 50 anos é o jubileu, no centenário é o jubileu, 150 anos vai comemorar o jubileu. De repente, no ano 20, essa pessoa ficou pobre e teve que vender a terra. Só que a terra, ela não era vendida perpetuamente. No ano do jubileu, ela voltava para o verdadeiro dono. Se ele já tivesse morrido, voltava para o filho ou para o neto. Preste atenção. Lá na Palestina, um determinado homem não conseguiu trabalhar, vendeu a terra. Quando ele vendeu a terra, um parente próximo, escute, para que essa terra voltasse ao verdadeiro dono, o dono original, ou ele trabalhava e conseguia comprar, ou um parente próximo, diga comigo, parente próximo, ou um parente próximo poderia chegar para ele e dizer: você vendeu a terra, vendi. Vendeu por quanto e para quem? Vendi para o fulano e portanto. Então vamos lá, que eu tenho dinheiro, vou comprar a terra e vou devolvê-la para você novamente. Aí o que eles faziam? Chegavam até a pessoa que havia comprado, comprava novamente, fazia um contrato, e esse contrato ficava com o dono da terra original. Permitia-se ele passar um período de tempo até ele organizar suas coisas para retirar a sua família, a sua mobília, de tudo de sobre a terra, e logo em seguida, isso tudo estava no contrato. O dono da terra original viria para tomar posse da terra. Preste atenção. Se a pessoa que estava em cima da terra, após ter retornado no contrato para o dono original, e o dia que o dono original da terra chegou para tomar a terra, se a pessoa não quisesse sair, o dono original da terra pegaria o contrato, iria até o juiz. Só o dono original ou o herdeiro podia quebrar os selos, abrir o livro e mostrar para o juiz o que estava acontecendo, as cláusulas do contrato, e a pessoa que estava em cima não estava cumprindo o contrato. Deixa eu te falar, o juiz, ele ia ler o contrato, ia mandar uma companhia de soldados até o local onde a pessoa estava imprópria, porque o contrato já dizia que ela não tinha nada a ver com a terra, ela estava vivendo ali como o MST, desculpa. E aí, eles teriam que ser retirados à força. Diga, retirados à força, por favor. Queridos, Deus fez Adão e Eva, os colocou no Éden, e Adão e Eva Deus deu a terra para administrar o planeta, cuidar do planeta. Mas Adão e Eva não souberam administrar o planeta, a terra que eles ganharam para administrar. Não era deles, eles ganharam para administrá-la, para representar a Deus. Imagem e semelhança fala de representação. Adão e Eva estavam na terra representando o verdadeiro dono da terra, que é o Deus Todo-Poderoso, e eles estavam administrando, mas eles erraram na administração, e quando eles pecaram, aconteceram algumas coisas com ele. A primeira coisa que aconteceu, quando Adão pecou, Adão ficou miserável, pobre. Quando ele peca, Deus vem até a ele
e diz: Adão, maldita é a terra por tua causa. Adão, tu és pó e ao pó voltará. Ezequiel diz assim, que a alma que pecar, essa morrerá. O dia em que Adão errou, Adão perdeu o planeta Terra, e o controle do planeta Terra passou ao diabo. João disse que o mundo jaz no maligno. O dia em que Adão pecou, o planeta Terra passa ao controle de Satanás. Adão perdeu o planeta Terra, mas Adão não só perdeu o planeta Terra. Deus chegou para ele e disse: tu és pó e ao pó voltará. Adão perdeu o controle do planeta, mas Adão também perdeu o controle do seu próprio corpo. Mas ele não só perdeu o planeta, ele não só perdeu o seu corpo, ele também perdeu a sua alma, porque a alma que pecar, essa morrerá. Adão perdeu o planeta, Adão perdeu o corpo e Adão perdeu a alma. Quem no mundo poderia comprar o planeta Terra e devolver para Adão? Quem no mundo poderia comprar o corpo de Adão e devolver para ele? Quem no mundo criado poderia comprar a alma de Adão e devolver para ele? E às vezes a gente vê o pregador dizendo: o Miguel chegou e falou: Senhor, eu vou. Nunca Miguel diria isso. Alguém chegou, Gabriel, Senhor, eu vou. Jamais Gabriel diria isso, porque seres humanos têm uma função e anjos têm outra função. E quem é que poderia comprar a terra? Era um parente? Aí o Salmo 22 vai dizer que ele não se envergonhou de ser chamado nosso irmão. É por isso que ele tabernaculou, quer dizer, ele deixou os céus, veio até a terra, tornando-se nosso irmão, parente próximo. Para quê? Para poder ir para a cruz do Calvário, e lá na cruz do Calvário fazer aquilo que nenhum ser humano poderia fazer. Ei, irmão, quando João olha para aquele ser que está no trono, João começa a chorar. João começa a chorar. Por que João chora? Porque João, ele sabia como é que fazia negócio na terra na época de Jesus. Ele sabia do que estava falando aquele livro. E quando ele viu o livro na mão do Todo-Poderoso, ele começou a chorar. Ele falou: como é que esse livro está aí? Quem é que pode abrir esse livro? E ele começa a chorar. Parece que ele teve amnésia. Parece que João não lembra que Jesus esteve com ele. Eu não sei se foi a visão. Certo é que parece que ele esqueceu. Quem? Ele disse que não viu. João disse que não viu nem o céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Ele não viu ninguém que poderia pegar o livro e te abri-lo. E quando ele começa a chorar, você sabe o que eu entendo por que o João está chorando? Porque ele entende do que está falando. E sabe o que acontece agora? João está preso na ilha de Pátimos. O imperador jogou ele lá, por ele ser cristão. Agora, sabe por que ele está lá? Por uma ação do diabo. E eu tenho para mim que o João, que ele escreve depois que o mundo jaz no maligno, eu tenho para mim que o João falou: peraí, eu já expulsei Maria Bulambo, 7 flechas, eu já expulsei todo tipo de demônio, mas eu sei quem é que está dominando a terra. O Jó fala que ninguém pode olhar para ele. Irmão, as pessoas ficam desafiando o diabo. O Jó diz que ninguém pode olhar para ele. Está escrito: Satanás não é um demôniozinho, irmão. João chora. Ele chora porque ele sabe quem é que estava controlando o mundo, a ponto de os crentes estarem sendo martirizados. Ele sabe da força que tem o Leviatã. Ele sabe do poder que tem Satanás. E ele chora porque ele não viu no céu, nem na terra, nem debaixo da terra ninguém que poderia abrir o livro e desatar o seu selo. Hein? Mas aí um ancião diz para ele: João, por que você está chorando? É capaz de dizer: você não sabe por que eu estou chorando?
Eu estou chorando porque eu vim de lá. Na verdade, o meu corpo está lá. Eu estou aqui só no espírito. E eu sei quem é que comanda. E olha, quem é que pode tomar aquele livro? João, não chora não, João. Mas como é que eu não vou chorar se eu sei como é que está a coisa lá? João, não chora não. Por quê? Porque o leão, aquele que deixou os céus, tornou-se homem, foi até a terra, e na terra ele foi para a cruz do Calvário. Deixa eu lhe falar. Antes de Jesus ir para a cruz do Calvário, eles estão em uma conversa. E ele diz assim: gente, para os discípulos, eu estou indo para um lugar maravilhoso. João capítulo 14. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, isso é Jesus. Quando eu vos, isso é Jesus humano. Quando eu vos, porque Deus não morre, irmão. Por isso que Jesus teve que vir como ser humano. Deus não pode morrer. Quem morreu foi a parte humana de Jesus. Deus não pode morrer. Aí ele disse: eu vou preparar-vos lugar. E às vezes a gente ouve assim: irmão, Jesus foi no céu. Jesus não foi no céu preparar lugar. O céu já está sempre preparado, irmão. Não tem nada para ele preparar lá. Está tudo prontinho, sempre esteve. Mas o que Jesus foi fazer? Ele disse: vou preparar-vos lugar. E aí eu acredito que o Pedro disse assim: Senhor, o senhor está indo, o senhor vai deixar nós? Pedro, e eu vou dizer uma coisa para você: o lugar onde eu estou indo é lindo. É lindo, Pedro. Você precisa ver, as ruas são de ouro, os muros. Pedro, se você ver as portas que são de pedra, se você ver o fundamento, mas Senhor, o senhor vai para lá e vai deixar a gente aqui. Leva-nos com o Senhor. Não posso, Pedro, te levar. Por que é que o senhor não pode? Eu gostaria de fazer um ato aqui, irmãos. Pode parecer, eu gostaria. Se você tiver, eu creio que você tem. Por favor, você vai entender. Tire a sua RG. Os que estão fáceis, que está difícil, não precisa. Tire o seu RG, por favor. O meu tem que tirar meio escondidinho, assim que já está quase se desfazendo. Tire o seu RG. Escute. Pedro, quem sabe, disse: mestre, se o senhor está indo para esse lugar, leva a gente também. Os judeus estão nos perseguindo. Lá, Pedro, eu não posso te levar agora. Mas por que é que o senhor não pode nos levar agora? Pedro, eu já vou te explicar por que eu não posso te levar. Sabe por que eu não posso te levar, Pedro? Ei, escute. Eu não sei como funciona aqui na cidade, mas ali em Curitiba, boa parte das vezes, quando você dá um nome para conseguir uma casa da Coab, a pessoa, quando sai da casa, eles chamam a pessoa e a pessoa vai receber a sua casa. Presta a chave para mim da sua casa. E ele vai receber, a sua era mais bonita. Ele vai receber a chave da casa. Escute, quando ele chega lá para receber a chave da casa, de repente já é aqueles apartamentos prontinho, está só na hora de pegar. E a chave está até penduradinha lá. E ele vai só para pegar a chave. Mas quando ele vai pegar a chave, Jesus disse: na casa do meu pai? Na casa do meu pai? O apóstolo Paulo disse que a nossa cidade, João 3,20, ela está nos céus, de onde também aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abraão, diz a Bíblia, que esperava a cidade feita não por mãos humanas. Então a cidade, ela está lá, ela já existe, não é ficção. Ei, irmão, mas aí a pessoa ganhou, saiu a casa e ele foi pegar. Quando ele vai pegar, o rapaz vai falar assim: só um minutinho, empresta o seu RG. Para quê? Eu preciso digitar o número do seu RG. E quando ele digita o número, se aparecer uma restrição aonde? No Serasa, no CCF. Se aparecer uma restrição, pega a chave, sim ou não? Pega a chave, sim ou não? Não. Jesus estava dizendo: Pedro, você não pode ir comigo, porque o teu nome está sujo. Pedro, Bartolomeu, Tiago, vocês não podem ir comigo agora, porque para entrar lá tem que estar com o nome. Paulo escreve aos Colossenses dizendo:
ó, que havia uma nota, Colossenses 2,14, 3,14, ele diz que havia uma nota promissória, que de alguma forma nos era contrária. E sabe o que ele diz? Mas Cristo, despojando as potestades na cruz, rasgou aquela nota. Sabe o que estava naquela nota? Dizendo que você estava hipotecado, com o nome sujo, e que você não tinha como comprar mais nada e entrar em lugar nenhum. Mas Jesus vai para a cruz do Calvário, e na cruz do Calvário ele rasga aquela nota que estava fazendo com que o nosso nome estivesse sujo. Ele limpa o nosso nome, e ao invés de descer ao inferno, agora nós podemos ir para Jerusalém Celestial, que é linda, maravilhosa, está nos aguardando. Ao toque da trombeta, nós iremos para lá. Quem está contente, confiante, certeza que vai para lá, diga amém. Amém. Oh, amados, João está chorando. João está chorando, porque ele não viu ninguém em condição de fazer isso. O ancião chega para ele e diz: João, não chore, porque o leão da tribo de Judá, já pagou o preço. Preste atenção, eu gosto muito do Salmo 49, versículo 7 e 8. Sabe o que está escrito lá? Está escrito assim: que se nós juntássemos dinheiro, e quanto mais dinheiro fosse, está escrito no Salmo, não conseguiria pagar ou remir o valor de uma alma. O texto diz, sabe por quê? Porque o valor de uma alma é caríssima. Sabe quem é que pode, que é que manda, que faz? O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Foi ele que teve o poder de tomar o livro da mão do Todo-Poderoso e dizer: Senhor, eu sou o verdadeiro herdeiro, e chegou o tempo de tomar essa terra e me apossar dela. Sabe o que acontece? O João continuou chorando. Ele estava chorando, mas lá o negócio não é fácil. Irmão, um terço dos demônios caíram e estão comandando esse mundo. E o João sabia que a guerra seria ferrenha, mas não tem problema. Não tem problema. Não tem problema nenhum, porque o leão é rei. E aonde ele chega, irmão, sabe por que a Bíblia diz que nós devemos tomar cuidado? Que ao derredor, que o diabo anda ao derredor, sabe por quê? Porque segundo as pessoas que estudam aí os animais, dizem que o leão, quando ele está próximo de uma presa, ele dá aquele brado, aquele esturro, não sei como é que seria a palavra, mas quando ele dá aquele esturro dele, não sei se é a onça que fala esturro, mas sabe que ele faz um barulho enorme. Sabe quando é que ele faz esse barulho? Segundo os estudiosos, ele só faz esse barulho quando ele tem certeza que a presa não vai escapar. E o texto diz que Satanás anda o quê? Bramando. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que se não fosse o leão que está ao nosso lado, que já demarcou o território, Satanás tem tanta certeza que ele iria nos devorar, que ele já anda bramando. E a presa tem tanto medo, irmão. A presa tem tanto medo que ela praticamente desmaia. Mas deixa eu lhe falar, o leão da tribo de Judá está ao seu redor. E o demônio, Satanás, o diabo, não vai conseguir devorar você. Porque Cristo Jesus desceu do céu para que pudesse nos alcançar e o nome dele ser glorificado e nós sermos honrados na face dessa terra. Quem tem essa certeza, diga amém. Amém. A palavra sóteros, do grego, soterologia, ou a doutrina da salvação, que não tem como desvinculá-la da cristologia, ela traz uma ideia de que a salvação é como um pastor de ovelhas, que ao perceber que a ovelha se desgarrou, ele vai atrás dela. E quando ele a acha, às vezes a ovelha ela vai passando, a ovelha não tem senso de direção. Por isso, irmão, que a ovelha precisa estar próximo do seu pastor. Não fique tomando decisões lá sem conversar com o seu pastor. Eu sou da igreja, pastor, eu tenho 42 anos, mas nasci na Assembleia de Deus. Ainda daquele tempo que a pessoa ia vender um lote, uma data, dependendo. Pastor, oração que eu estou querendo vender um lote. Alguém lembra disso? Lembra disso? Pedir oração até, vou mudar de casa, ora para saber se é vontade de Deus. Hoje as pessoas fazem as coisas sem pedir orientação. Mas Deus tem misericórdia não. Mas irmão, certo é que
Uma vez que o apóstolo João, ele estava chorando, não entendendo como é que as coisas iriam se desenrolar. Ele não entendeu. Mas Jesus, ao descer na terra, uma das metáforas da soteriologia é que Jesus, sendo pastor, a ovelha não tem senso de direção. Ela vai comendo assim, ela vai pastando, vai pastando, vai pastando. De repente ela já está na beira do abismo. Ela já está no penhar, ela já não sabe como ir. E outra, ela vai indo, vai indo, vai indo. De repente ela chega num lugar que ela não consegue mais voltar. Só se pegar por um gancho e levar para trás. Ela não volta mais, ela não consegue nem fazer a curva, porque ela tem 4 patas, ela não consegue. Ela entra num lugar que ela não consegue mais voltar. E o diabo tem uma perspicácia em entristecer as pessoas. Ele tem as suas ferramentas para entristecer os outros. Mas graças a Deus que o Espírito Santo tem as suas para alegrar aqueles que estão na sua presença. Amém? E aí, irmão, a ideia do pastor, que ao alcançar a ovelha, que está à beira do penhasco, quase caindo ao penhasco, ele vai, isso referindo-se a Jesus, ele deita-se no penhasco, estica a mão, correndo o risco de cair do penhasco. Quem está entendendo, diga amém. Isso é para mostrar que Jesus foi provado a ponto de correr o risco de pecar. Se Jesus não corresse o risco de pecar, ele não seria humano. A propiciação dele não seria válida. O próprio diabo dizia também, ele é Deus, Deus não peca, mas ele veio como homem. A Bíblia diz que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Irmão, e sem pecado, diz a Bíblia que Jesus, correndo o risco, a ideia da soteriologia, de cair no abismo, ele sabia quem é que ele iria enfrentar aqui na terra. Ele sabia o inimigo que ele enfrentaria aqui. Por isso que a soteriologia traz essa ideia de Jesus lutando contra Satanás, o perigo que haveria quando ele é confrontado pelo diabo, no momento em que ele é provado após ele sair do batismo. E durante todo aquele período, a Bíblia diz que ele foi, durante 40 dias ele foi tentado por Satanás. Queridos irmãos, Jesus Cristo não caiu no penhasco. Ao contrário, quando ele diz assim, estou indo preparar-vos lugar, Jesus estava dizendo, eu estou indo para a cruz, e quando o meu sangue for derramado, ele vai vir sobre você, e aonde o seu nome estiver sujo, ele vai vir não cobrindo, mas ele vai vir raspando, apagando, tirando aquilo lá, e não vai ficar marca do que o seu nome um dia esteve no SPC. É muito bonito a gente ter nomes nos diplomas e pendurá-los na nossa casa. Quanto mais, melhor. Mas o mais bonito é ter um nome escrito no livro da vida, porque é esse que vai contar quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Você tem essa esperança? Diga amém. Sabe por que ainda não foi aberto? Os livros. Os livros não foram abertos. Porque se fosse, nós não estaríamos mais aqui. Os livros serão abertos, ou o livro, quando começar a grande tribulação. Os selos serão abertos quando começar a grande tribulação. Mas deixa eu lhe falar uma coisa. João estava chorando. E é bem possível, irmão, que esse choro de João é como se ele estivesse dizendo, de repente, ainda falta fulano, beltrano, ciclano, ainda falta um parente, eu não consegui ganhar meu irmão, a minha irmã. É bem provável, porque a Bíblia mostra que os sinais da volta de Jesus praticamente se cumpriram todos. É bem provável que a igreja ainda está aqui, porque ainda, quem sabe, falta você se reconciliar com Deus. Quem sabe falta você ganhar um parente da sua casa, um amigo, seu pai, a sua irmã. Deus ainda está lhe dando oportunidade. A misericórdia ainda está segurando a justiça divina, mas daqui a pouquinho, não vai demorar, e a justiça de Deus, ela virá sobre todos os seres humanos para julgar o pecado. Mas aqueles que estão debaixo da cruz de Cristo, do sangue do Cordeiro, pode ter certeza de uma coisa: os teus pecados já foram julgados, e dentro de você existe uma fonte de vida eterna, de vida que jorra para a vida eterna. Você tem essa fonte dentro de você? Diga amém. Então, a natureza humana, Jesus vem como ser humano, sabe para quê? Para ser nosso parente. Por isso que nenhum anjo chegou para Deus e falou assim: oh, Senhor, deixa eu descer. Não, meu irmão, anjo
não é nosso parente. Anjo é anjo. Nosso parente é Jesus Cristo, que a Bíblia diz que Ele é o primogênito dentre os irmãos. E daqui a pouquinho, Ele vai requerer a sua herança. Sabe o que vai acontecer? O diabo não quer largar a terra. É por isso, dizia Jimmy Swaggart, capítulo 19, já estou terminando, capítulo 19 do livro do Apocalipse. Ele dizia assim: eu não sei. A Bíblia diz que Jesus descerá com muitos cavalos, sobre um cavalo vestido de branco, na sua coxa escrita Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Jimmy Swaggart dizia assim: eu não sei em qual daqueles cavalos, mas em um deles eu estarei assentado. Nós não sabemos em qual, mas estaremos assentados em um daqueles cavalos o dia em que Jesus vier. E quando Ele vier com a igreja, será para tomar a terra. Quando nós aceitamos Jesus como Salvador, quem está me ouvindo aí, diga amém. Amém. Quando aceitamos Jesus como Salvador, eu disse sobre a redenção. O propósito de Jesus é redimir o ser humano por completo. O propósito de Jesus é redimir os céus e também a terra. E o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é tão perfeito. A Bíblia diz no livro de Romanos, no capítulo 8, que a própria criação está gemendo, aguardando a redenção, a nossa filiação com o próprio Deus, que temos as primícias do Espírito. Querido irmão, deixa eu lhe falar uma coisa maravilhosa. Quando nós aceitamos Jesus como Salvador, o Espírito Santo que lá no Éden foi embora. Quando aceitamos a Jesus como Salvador, o nosso espírito que estava apagado, quando aceitamos Jesus como Salvador, o Espírito Santo entra dentro dele, e nós passamos como uma luz dessa que está acesa. A presença do Espírito inunda a nossa alma, e agora nós temos alegria, desejo de ler a Bíblia, falar línguas estranhas, entoar hinos espirituais e glorificar o nome daquele que vive para todo sempre. Quando aceitamos Jesus Cristo como Salvador, lá no Éden, o ser humano perdeu a sua capacidade espiritual. A fé e a consciência moral que estava no espírito desceu a níveis baixíssimos, a ponto de homem querer casar com outro homem e mulher querer casar com outra mulher. Mas quando aceitamos Jesus como Salvador, o Espírito Santo entra em nós e faz com que a gente volte a ter o verdadeiro moral que um homem e uma mulher de Deus precisa ter. Amém, irmão? Quando aceitamos Jesus como Salvador, a gente sabe que tem que se vestir diferente, que tem que falar diferente, que tem que comprar e pagar, que tem que, quando pede emprestado, tem que devolver. Sabe por quê? Porque quando Jesus Cristo entra em nós, nós vamos crescendo, 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 até chegar à imagem de varão perfeito, a estatura de Cristo. Quem tem essa esperança, diga amém. Amém. Não vai demorar. Quando aceitamos Jesus, a nossa alma é redimida. O Espírito Santo entra nela. Quando aceitamos a Jesus, a nossa inteligência, as nossas emoções e a nossa vontade começa a estar no centro da vontade de Deus. Quando aceitamos Jesus, até o nosso próprio corpo sofre a influência da presença do Espírito Santo. O desejo de Deus na pessoa de Jesus Cristo, é claro, é de restaurar não só nosso espírito, não só nossa alma, mas Jesus não comprou o homem pela metade. A gente fala assim: vamos ganhar uma alma para Jesus, é verdade, mas na verdade a gente ganha o ser completo. A gente ganha a alma, a gente ganha o corpo e a gente ganha o espírito da pessoa para Jesus, porque Jesus entrou, Ele quer restaurar por completo. O espírito do homem tem que ter vida, a alma do ser humano precisa transbordar de alegria, e Deus quer em Jesus Cristo curar o teu corpo, para que você tenha condições de nele fazer uma obra que vai com certeza na eternidade reverberar para todo sempre. Você tem essa esperança? Diga: eu tenho. Aceitamos Jesus, o Espírito Santo entra em nós, a nossa alma é redimida. Ei, quando Jesus vier, vai transformar o nosso corpo, vai transformar o nosso corpo, vai ressuscitar os mortos. A gente ouviu algumas vezes: os túmulos se abrirão. Não, irmão, os túmulos não se abrirão, porque o Espírito Santo vai transformar os nossos corpos em corpos espirituais. E o Espírito não precisa abrir caixão para ele sair de dentro. Na hora do arrebatamento, o corpo será transformado. E não vai virar fumacinha, irmão. É um Espírito mesmo. E ele vai encontrar-se com a Bíblia diz que Cristo tornará
encontro e o ser humano vai subir. Deixa eu me falar uma coisa, na pessoa de Jesus Cristo. Você lembra que quando Rebeca, ela vem com Eliezer vem vindo, puxando um camelo, Rebeca está em cima do camelo, preste atenção, aquilo é uma figura da igreja e de Jesus Cristo. Isaac está lá na tenda da mãe dele, ele sai para o campo e diz a Bíblia que ele sai para orar, e aí a Bíblia diz que Rebeca está em cima do camelo. O camelo ali, naquele momento, é símbolo do Espírito Santo, que está sustentando Rebeca, que significa a igreja. Naquele momento, o Espírito Santo sustentando a igreja. Isaac está saindo de dentro da tenda, representa Isaac saindo do santo dos santos, Jesus saindo do santo e vindo até os ares. O Espírito Santo vai transformar a igreja, vai ressuscitar os mortos, e de braços dados como pai da igreja, ele vai levar a igreja até os ares, símbolo do noivo que sai do santo e recebe a noiva no meio da igreja. O Espírito Santo, como pai, vai entregar a noiva a Cristo. Jesus vai receber a noiva, vai levá-la para o santo dos santos, aonde o pai está esperando para fazer o casamento. Quem quer casar com Jesus, diga: eu quero. Os homens assim são meio machistas, né? Mas Jesus, ele quer casar conosco. Agora olha só que lindo. Quando nós estivermos entrando, escute, quando nós estivermos entrando, é Jesus, irmão. A cristologia, Jesus é o centro de tudo. O casamento com a igreja para nos fazer assentar no trono. Quando nós entrarmos nos céus, estou terminando. O lindo vai ser que quando nós estivermos entrando nos céus, miríades de seres angelicais nos seus postos, miríades de seres angelicais ao seu redor. Sabe, os santos do Antigo Testamento terão um lugar específico como convidado, porque a noiva de Jesus é a igreja a qual ele comprou com o seu sangue. Daqui a pouco subiremos, e junto com ele voltaremos para implantar nessa terra uma nova terra e um novo céus, para a glória e louvor daquele que vive para todo sempre. Amém. Você tem essa esperança? Amém. Por gentileza, posso fazer uma oração? Por gentileza, Satanás, ele quer impedir nós de subirmos, não a igreja, porque é impossível. A igreja é um ato soberano de Deus. Deus disse que vai fazer e vai fazer. Deus tem pelo menos 3 tipos de vontade, escute: a vontade permissiva, às vezes ele permite, mas não quer. A vontade diretiva, olha, eu gostaria que fosse assim, mas se você não quer, aí a pessoa entra na vontade permissiva. Mas existe a vontade soberana, e a vontade soberana de Deus não tem quem vai impedir. A Bíblia diz no livro de Atos: e todos os dias acrescentava o Senhor o número daqueles que haviam de se salvar. Escute, então existe um número X de pessoas que irão ser salvas. Nós não sabemos quantos são, e não sabemos o dia em que vai completar esse número. Só sabemos que existe um número, e todos os dias o Senhor acrescentava o número daqueles que iriam de se salvar. Pode ser a qualquer momento. Nesse momento, cultos e mais cultos estão sendo realizados. Nós não sabemos se falta 1, 2, se faltar um só. Quando o pregador fizer o convite, e no seu coração ele crê, e ele fizer menção de levantar as mãos, completar-se-á o número daqueles que hão de se salvar. Nesse exato momento, o Espírito Santo vai nos transformar e vai nos levar para nos encontrar com o Senhor nos ares. Deixa eu perguntar, talvez tenha alguém que foi convidado para estar aqui essa noite e que está parado no caminho, e de repente você foi convidado exatamente porque o Espírito Santo lhe convidou através de alguém. Você quer reconciliar-se com o Senhor? Venha, nós vamos orar por você. Talvez tenha alguém não crente que quer aceitar Jesus como Salvador. Venha, nós vamos orar por você. É o momento de você voltar a ter o nome escrito no livro da vida, porque o nome de diplomas é bom, mas valeria no além os nossos diplomas? O que vai valer é ter o nome escrito no livro da vida. Tem alguém que quer aceitar Jesus como Salvador? Tem alguém que quer reconciliar-se com Jesus? Venha, nós vamos orar por você. Venha em nome de Jesus. Em nome de Jesus, venha.
O mais importante é ter Jesus como seu Salvador. Se não tem, Deus conceda a você uma outra oportunidade. Quero pedir perdão aos irmãos, não consegui trabalhar tanto a apostila. É que se eu trabalho a apostila, eu não consigo desenvolver e conseguiria terminar esse tempo. Mas eu quero perguntar, os irmãos entenderam sobre a redenção, sobre a encarnação, a necessidade de Jesus se tornar para ser nosso parente? Quem entendeu, diga amém. Olha aí. Não foi só nós que entendeu. Este jovem também entendeu. Como é que é assim? Você está retornando? Muito bem. Mas você está retornando para Jesus? Então vamos orar por ele. Para que ele possa entender muito mais, muito mais, muito mais e concretizar continuamente a salvação em Cristo Jesus. Tem mais alguém que quer receber Jesus ou reconciliar-se? Venha, nós vamos orar por você. Levante as suas mãos para cá. Eu gostaria de convidar a fazer um segundo convite. Quem sabe você quer dizer sim, Jesus, eu quero compreender melhor a tua palavra. Quero entender melhor esse livro sagrado para que eu possa testemunhar melhor da minha fé. Se você quiser oração, venha rapidamente, eu quero orar por você. Você quer entender melhor, Senhor, eu gostaria muito de entender melhor a tua palavra. Venha, eu quero orar por você. Há uma necessidade, queridos, de entendermos melhor, termos maior consciência da fé em que nós pregamos. Muito bem, aqui estão vindo esses jovens. Graças a Deus. Pai, nós te louvamos. Nós te agradecemos porque tu és um Deus poderoso, soberano, maravilhoso. Tua graça, meu Deus. A tua bondade, Senhor, ao enviar o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. A propiciação, Senhor. Morrer em nosso lugar. Morrer no lugar de outrem. Obrigado por Jesus ter morrido em nosso lugar, no meu lugar, nos nossos lugares, para que pudéssemos, Senhor, ter a oportunidade de viver e viver uma vida transbordante na tua presença. Te louvamos por isso, Pai. Certo que o Senhor está ouvindo as nossas orações. Nós queremos ser gratos por este trabalho, por esta escola bíblica, Senhor, que com certeza está despertando corações, o desejo de procurar cada dia compreender melhor a tua palavra. Queremos te louvar por este jovem que está aqui à frente, reconciliando-se com o Senhor. Também agradecemos pela vida dos irmãos que vieram receber a oração. Abençoa cada um deles. Pai, em nome de Jesus, abençoando o anjo desta igreja. Glorifica, Pai, o teu nome, abençoando a coordenação desse trabalho, porque o teu nome é de ser glorificado em cada ato feito nesta igreja. É a oração que nós fazemos, certo que somos no nome maravilhoso de Jesus. Quem acredita nessa oração, diga amém. Tome o seu assento, já vinha para cá, pediu para que eu mandasse um abraço ao Senhor Eduardo Marquião. Deus abençoe cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém ou não amém? Amém, né? Amém mesmo. Glória para Jesus. Deus abençoe. Pastor Isaías, por ter estado conosco, aceitado o convite e ministrado essa aula maravilhosa. Amém? Deus abençoe o nome dele. Meus queridos irmãos, amanhã então encerra, né, a nossa EBO 2015. Para o ano que vem nós temos projetado, ainda vai precisar alguns encontros, alguns ajustes, mas muito possivelmente faremos até o sábado, para encerrar no sábado, né? Mas amanhã se encerra a nossa EBO. Eu vejo que estão presentes todos os nossos pastores de igreja, congregação, assim como hoje também um bom número de obreiros, inclusive obreiros novos, bastante obreiros novos do ponto de vista idade, né? Obreiros jovens. E amanhã a aula com o nosso pastor presidente, que pela primeira vez na EBO aqui está nos dando a honra de ministrar uma matéria poderosa. Nosso pastor presidente amanhã, dentre os assuntos na apostila, conforme o Espírito Santo direcioná-lo e o relógio permitido, falará sobre culto de uma forma em geral. Por exemplo, hoje foi um culto? Não, hoje nós não cultuamos, nós viemos aprender. Até abrimos cultuando com um louvor, mas depois acabou o louvor, acabou o culto, então estamos aprendendo. Então, culto é culto, escola é escola. Amanhã falaremos sobre, o pastor Paulo falará sobre culto, sobre a sua liturgia. Como é bom e como é bonito um culto inteligente.
Não tem culto que dá vontade de ir embora, misericórdia, né? Amanhã o pastor vai falar sobre isso. E que é isso, pastor Luiz? Não, é verdade. Tem culto ali, Senhor Jesus, ou o senhor rebata a igreja agora, ou manda dar o amém que nós vamos embora. Meu Deus, amanhã então, liturgia. Um culto tem que ser inteligente, obreiro sábio. Amanhã, quais são as suas características? Doutrinas. O que são doutrinas? Usos e costumes. Então amanhã, muito forte a aula amanhã com o nosso pastor presidente. E devemos estar, nós, obreiros, em massa, assim como hoje. E Deus abençoe os novos irmãos que vieram. E outra novidade é para o ano que vem tentarmos tirar a escola desse período mais frio. Não sei se vamos adiantá-la ou levá-la, né, mais para frente do ano. Quem sabe vai facilitar um pouco mais, né? Vou convidar o pastor Carlos Moraes, tenha bondade, esteja conosco fazendo essa oração, encerrando essa noite maravilhosa de Ebeon. Colocando-nos em pé, irmãos, com a graça de Deus, você também poderá assistir essa aula como velho conhecimento da igreja, através do site do nosso querido irmão Valdete, www.valdete.com.br. A aula de ontem já está também, Valdete? Já todas elas. Maravilha, todas elas, né? Ontem e antes de ontem, né? Terça e quarta, já está lá. Você pode acessar e assistir a aula. Deus abençoe os nossos irmãos. Pastor Carlos. Irmãos, oremos. Pai, mais uma vez te damos graça, te louvamos e bendizemos a ti, Senhor Jesus, por mais uma noite abençoada que tu tem nos concedido, Senhor. Deus, queremos te agradecer pelo privilégio que nós pudemos, Senhor, nessa noite, para podermos, Senhor, se aproximarmos mais de Ti através da Tua palavra. Deus, agora guarde toda a Tua igreja, os Teus filhos, que estarão retornando aos seus lares, o pastor Isaías, assim como cada um de nós. Senhor, nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Estamos nossas mãos. Que a graça de nosso Senhor, o grande amor de Deus, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo venha a ser com cada um de nós, e junto dizemos: Amém.